Agora, para mim, e eu tô muito tranquilo para dizer, porque neste programa aqui tenho falado que o Flamengo pós-estadual só piora. Quantas vezes já estivemos aqui eu tenho falando? Tô contigo. É evidente que o Flamengo pós-estadual ele só piora. E esse é o jogo mais preocupante de todos. Disparado. Ele é mais preocupante que a derrota pro Botafogo. Ele é mais preocupante que o empate com o Palmeiras. Ele é mais preocupante do que a atuação patética contra o Atlético Goianiense. Só o segundo tempo do Palestino, talvez. Ele é mais preocupante do que o jogo contra o Palestino. Ele é mais preocupante do que tomar um empate com o Milionários com um jogador a mais. Ele é mais preocupante que o jogo da altitude, que a gente tem que relevar porque tem altitude, mas tudo bem. Esse é o jogo mais preocupante de todos. E você quer resumir o que foi o Flamengo ontem? A única jogada em que houve uma ultrapassagem no jogo, saiu o gol. Isso daí é o caminho do que está errado. A única jogada em todo o jogo em que houve uma ultrapassagem, o Vinha cortou para dentro, apoiou por dentro, aí o Bruno Henrique abriu, ele recebeu mais um belo passe do Bruno Henrique, o Vinha fez a ultrapassagem, o Vinha correu para sair do setor dele e saiu o gol. O gol é bonito até. Só aí... Oi? Sim, o gol é até bonito. Não, o gol é bonito. O gol é bonito. O Pedro é muito Mas fraco, ele cara. chama muito a atenção porque é a única jogada do jogo. Pode procurar. Pode procurar. É a única jogada do jogo em que há uma ultrapassagem. Tá aí explicado. Tá, mas daí aí você atribui isso à falta de repertório? Bota Eu na conta atribuo do Tite? isso. É o eu técnico atribuo, dos jogadores? Isso é responsabilidade do Tite. É, lógico. Isso é responsabilidade do Tite. O Flamengo é um time mal treinado hoje. O Flamengo não tem repertório. O Flamengo tem grandes jogadores, mas é um time mal treinado. É um time que contra o Botafogo não deu um chute no gol sequer. Ontem foram 4 chutes no alvo. O Flamengo não tem repertório, não tem jogadas pelos lados. O Vitor acabou de falar, a única que foi feita saiu o gol. Então o Flamengo hoje, Tite, o Flamengo hoje é mal treinado. E sabe qual foi a melhor notícia de ontem? Que na entrevista coletiva o Tite disse que foi ruim. Se o Tite fosse para a entrevista coletiva ontem e dissesse, não, foi bom, gostei, era para acender o alerta. Era para... Pelo menos ele teve a decência de ir para a entrevista e dizer que o jogo foi ruim. Você ouviu a entrevista do filho dele antes do jogo? Porque isso é outra coisa que eu gostaria de entender. Ô Tite, olha uma coisa aqui para você. Quem tem que falar antes do jogo é você. Não, isso daí deveria, né? isso deveria ser facilmente resolvido Sim. com o detentor do direito. Exato, né? exatamente. O detentor do direito de Eu televisão. quero o treinador aqui. Porque o que está ali pactuado Perfeito. é que o treinador, o Bach não é, o Matheus não é treinador, o César Sampaio não é treinador, Perfeito. o Márcio Herediano não é treinador. Quem tem que falar Isso daí, isso está na conta do detentor do direito. Que tem que exigir A o Amazon treinador. Prime e as organizações Globo lá que Isso. tem a Copa do Brasil deveriam se posicionar e comunicar ao Flamengo oficialmente o seguinte: não aceitamos o outro que não seja o treinador. Só se o treinador estiver suspenso. Só Aí se ele tudo estiver bem. suspenso, claro. isso. O treinador, o que está pactuado, Perfeito. no contrato é o treinador falar. Agora, se eles lá não se importam... Sim, mas né? eu acho que o próprio Flamengo devia colocar o treinador para falar. Não, mas Outra é bom, coisa, sabe por daí quê? o próprio técnico não segue o protocolo, já Não, teve então, jogador que não seguiu, tem Mas o tem técnico isso também. Sabe por quê? Ontem, antes do jogo, se vocês prestaram atenção na entrevista do Matheus Bach. ele fala assim, não, o Flamengo tem que fazer o simples. Meu parceirinho, fazer o simples com esse elenco aí, o simples é para elenco limitado. Não, mas aonde ele- o Flamengo mas ele tá está certo, mas ele longe. tá certo. Eu também Mas acho que não ele tá tem, certo. Ele tá desculpa, certo. não tem que fazer Não, o tá simples, certo. não. Tem que fazer algo de diferente, o cara. simples era... Não, mas aí é que tá. Com esse elenco, Com o esse simples elenco ganha não dá de pra fazer 3... o simples, cara. Não, mas o simples que não tá conseguindo fazer é isso. É quando o cara recebe... esse lance tá ótimo. Quando o cara, essa bola vai lá, alguém se aproximar dele, Ô, Vitor, alguém passar, isso é fazer o simples. Mas o simples do Flamengo não pode ser o simples de qualquer outro clube, cara. Mas o Olha o futebol elenco é que o simples, Flamengo o futebol tem. é simples, Vamos lá. ô, Olha o Ricardinho. elenco que o Flamengo Eu acho- tem. eu acho- Olha os jogadores que o Flamengo contratou. Eu acho que tem uma futebol é progressão, simples. Tô contigo em tem uma parte. progressão aí. Pai, tem- o futebol é simples que eu tô simples. dizendo. É claro que muitas vezes tem que fazer o simples para fazer o gol. Mas esse time do Flamengo tem que fazer muito mais do que o simples. Então, Eu acho que tem que porque ser é um time cobrado, muito tem que bom. ser eu cobrado discordo. pra isso. Isso eu discordo. Eu Os acho caras conseguem fazer o simples e conta. eu acho que Eu Mas acho e se que o tem. Flamengo Eu fizer acho- o calma aí, simples, vamos se o lá. Flamengo fizer o simples de um jogo de futebol
Ele Com já o vai, elenco que ele tem, vai, é com o isso elenco aí. que tem, É ele isso já aí. vai resolver o Esse jogo. é o ponto. Ele Isso vai aí. resolver o jogo. É isso Só aí. que o Flamengo não faz isso. Exatamente. Mas, em qualquer jogo, tá? E resolve qualquer jogo. Aqui no Brasil, qualquer jogo. Eu acho que vai chegar a hora, eu deveria chegar a hora, que a gente cobrasse um passo adiante com esse elenco. Beleza, eu acho que esse elenco realmente... Ele tem que dar esse passo no adiante. melhor dos Não, mas mundos ele tem já que, passou ele da hora, tem né? que Eu também jogar acho. muita bola. Só que assim, primeiro precisa jogar alguma coisa de bola. Primeiro precisa fazer o simples. E o Flamengo não faz o simples desde o Dorival. Desde o Dorival o Flamengo não consegue... Aliás, o Dorival foi campeão no Flamengo fazendo feijão com arroz bem temperado, como ele Isso aí, falou pra isso aí gente, né? também acho injusto pra cacete, cara. Eu também acho, acho. eu acho o time Bem do justo. Dorival bem complexo. Bem complexo, Bem complexo. muito bom. Complexo Ele, mesmo. primeiro que ele recupera um monte de jogador, agora o Léo Pereira é bom zagueiro. Ali ele pegou aquela alfinetada e levou em frente. Mas o time do Flamengo e do Dorival jogava bola. Ele jogava bola. Então, assim, você pega ali o Léo Pereira, que todo mundo acha bom zagueiro hoje, ele tava pra sair do Flamengo. Assim, ninguém aguentava mais quando o Dorival chegou. O Davi Luiz, ninguém aguentava mais. O Felipe Luiz, ninguém aguentava mais. Everton Ribeiro, ninguém. Então, assim, ele bota o Pedro e Gabigol pra funcionar. O único técnico que botou o Pedro e Gabigol pra funcionar. Ele consegue, com o João Gomes, fazer o time ficar viável pra fazer um quarteto de ataque que não era tão simples de fazer. Ele consegue fazer a profundidade com o Rodinei, que também era odiado por muitos. Mas por que o treinador atual não consegue fazer isso? Eu não vou aqui ficar vendendo solução fácil. Eu não tenho resposta para dar pro Tite. O Tite sabe muito mais de futebol do que eu. Agora, eu consigo aqui olhar pro jogo e ver que o Flamengo não joga nada. Isso aqui tá todo mundo vendo que o Flamengo não está jogando nada. Cara, assim, o segundo tempo foi... Assustador. O segundo tempo foi assustador. Assustador. Assim, Assustador. tristeza. O jogo ficou isso aí tudo. Ou você dá essa fatiada pra área, ou você volta a bola lá e foi 2 chutes de fora, se eu não me engano. Só. Isso aí. Esse foi o lance Assim, perigoso cara, do segundo tempo, foi logo no início, que a bola do Bruno Henrique bem achada ali. Essa bola é bem achada. E o zagueirão foi mal também. O zagueiro, O zagueiro foi mal e o Rocha foi mal esse também. chute de fora aí, não é? Pô, mas, assim, vai ter um a ou dois gente- chutes de fora aí. Cara, assim, lamentável. Então, mas assim, por várias vezes a gente fica falando do Tite, né? Pô, o trabalho dele, claro que ontem foi um jogo, acho que Aí, o chute bem de abaixo. fora, esse chute do Léo Pereira, ele é 100% Não sabe o que falta fazer. de recurso. Não tem Falta de recurso, não dele, né? Não falta de recurso dele, falta de recurso do time. Sim. O cara De falou, opção. cara, não tá saindo nada, jogador percebe. Eu tentar resolver, né? Jogador percebe, ele fala, cara, não vai adiantar, esse daí, acho que agora é outro chute de fora. É do E Matheus ele fala Gonçalves, assim, cara, não tá fazendo nada, eu vou chutar essa bola. Vou chutar Chuto essa bem bola. fraquinho Assim, também. uma parte, por isso que eu tô dizendo, pós-estadual é o jogo mais preocupante de todos. De todos. Sabe por quê? Porque o Flamengo, no pós-Jorge Jesus, o Flamengo teve trabalhos muito ruins, tá? O do Paulo Souza foi muito ruim, o do Vitor Pereira foi muito ruim, São Paulo. o do Sampaoli foi muito ruim, Mesmo o do chegando na Domi final. foi de... O Domi tem de desculpa pra dar, regular- pelo menos. O de Covid regular pra e tal. ruim. E o do Rogério? O de regular pra ruim. O do Rogério é bom. Rogério acho que foi bom, no geral, embora né? tenha tido momentos ruins. Mas, cara, nenhum deles, o Flamengo viveu o que ele tá vivendo hoje, que é não conseguir atacar. Não conseguir. Mas O aí tem Flamengo muito com o treinador. Tite não consegue Então. atacar. Isso é um sinal de alerta gravíssimo. Tá. Porque quando era o time do Vitor Pereira, era o seguinte, ele atacava, ele imprensava os caras. Qualquer bola que ia no gol, ele tomava. Beleza. Mas ele jogava. atacava. Todos Você tá lá, né? Ele criava. Então, só que- ele usava Mas só pra constar, as ferramentas que ele tinha. eu acho mais fácil ganhar com esse time do Tite do que ganhar com Ganhar o o Vitor quê? Pereira. Ganhar alguma coisa. Tudo bem, eu concordo. Porque pelo menos não toma. Não é que tu não toma gol, mas Tudo é um time bem. que defensivamente existe. né? Mas então deixa eu só concluir. Eu concordo com você, mas deixa eu só concluir. Entre o que é pior, eu acho que tivesse que escolher entre duas coisas ruins, né? Tipo lá o Tropa de Elite. Na mão ou no pé? Beleza. Tropa de Elite não, Cidade de o Deus. Cidade de Deus. Na mão ou no pé? Se tivesse que escolher, eu prefiro que seja isso, porque você, pelo menos, dá pra você competir. Você fica vivo ali. Mas do ponto de vista de recursos, o time do Flamengo hoje ataca pior do que o Flamengo do Domi, pior do que o Flamengo do Paulo Souza, pior do que o Flamengo do Vitor Pereira, então- pra atacar. Pra atacar. Tá. E considerando que o forte do time é do meio pra frente, É isso. isso é um problema grave. Sem problema. É um problema grave. Se o time ataca pior do que atacava com o Vitor Pereira, é um problema grave. Ah, mas hoje é um time mais equilibrado. Concordo. Hoje, então, só que aí é o problema que eu queria chegar lá onde você falou. Ao atacar mal, você gera uma pressão para a defesa gigantesca. Não pode tomar nenhum gol. Porque você não pode tomar e a gol. volta Porque se você toma um gol... Se o Amazonas no primeiro tempo deu uma escapada aqui com o ponta Sim. do lado esquerdo. Serafim, né? Se o gol sai ali, ia ser um pandemônio pro Flamengo.
Como foi contra o Botafogo. Como foi contra o Botafogo. Como foi o contra o Botafogo. Botafogo. Aliás, contra o Botafogo não deu um chute no gol. Não deu um chute Então, no mas gol. olha só, Mas, por exemplo- mas até que o primeiro tempo contra o Botafogo Exatamente. foi bom. Tudo bem, Exatamente. mas você tem que chutar no gol. Tudo bem. Não, mas eu ok, também acho que a gente não aí pode o ser cego dos números, mas cara. o chutar Tem- no gol ali pode ser... Não, porque pode assim, ser- tem uma pode ser bola execução do. ruim. Tem uma bola do Luiz Araújo com 10 minutos de jogo, na marca do pênalti, ele chuta pra bola, não chuta pra Eles fora. poderiam Assim, exatamente. É que o segundo tempo não foi Mas bom. o ponto é, de uma maneira Ele geral... chutou no gol, isso aí é chute no gol, e adianta de quê? Isso aí não é nada, pô. Numa maneira geral, as ferramentas para atacar do Tite neste momento são piores do que técnicos que a gente acha que foram péssimos no Flamengo. Isso é preocupante. Isso é preocupante. E só antes que venha aqui, eu não estou defendendo e não defendo e acho que o Flamengo não pode mandar o Tite embora. Sim, isso o é Flamengo tem que ter alguém com condição moral, primeiro, Difícil. moral, e segundo, condição técnica, Mais difícil difícil também, ainda. de cobrar o Tite. E hoje não tem gente com condição moral, Não. importante, condição moral, Não sei o que tem menos. e não tem condição técnica de sentar o Tite numa sala e falar, o que está acontecendo? Vamos Não escutar tem. o Tite? Vamos escutar o Tite e aí na volta quero ouvir o Ricardo Martins. Pode ser, ô produção? Fala aí então, Tite. Todo esse contexto que tu colocou, não fez uma boa partida. E tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Eu não vou me reportar situações anteriores de jogos, porque nós já conversamos sobre eles. Né? Já trouxemos essa situação. Para ele, o jogo teve abaixo. Teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Trabalho. Não tem outra forma. A sequência, quando é uma retomada que tu vem com duas derrotas, Cícero, com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente, o grupo também, humanamente, ele sente uma retomada. Ela vai te dar uma melhor condição. Ela tem uma retomada de atletas, ela vai te dar como opções. Falando a verdade, então, quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela e que entraram no jogo, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela e Cebola fora, também perde esse poderio todo. Né? E a relação de confiança ela se perde um pouquinho também. Relação de confiança se perde? Abaixa o nível? Com esse elenco que tem? Ok. Agora, a torcida já está cobrando o Flamengo? A torcida tem que cobrar o Flamengo. O Flamengo tem que jogar muito mais do que ele joga. Esse Flamengo é um Flamengo com um repertório espetacular. E o senhor Vitor Sérgio Rodrigues tem razão. Tem razão. O treinador do Flamengo tem que tirar muito mais ofensivamente desse time do que ele tem tirado. Ah, não tem o Arrascaeta? Tá bom. Arruma alguém para jogar no lugar dele. Pode cair um pouquinho o nível, só que os outros que você falou, não. Os outros que você falou, não. Descola um pouco o Arrascaeta daí. O resto você tem que fazer jogar. Você não está fazendo jogar. E vou falar uma coisa para você. O senhor foi vaiado a hora que o seu nome foi anunciado no Maracanã e a hora que acabou o jogo, além de vaiado, ainda xingaram. Então, se o Flamengo não reagir, aí o Vitor falou negócio de moral, de técnica, eu entendo. Mas se o Flamengo não reagir dentro de campo, a torcida do Flamengo vai demitir o Tite.